Ciência, filosofia, religião. Na Tribuna Espírita, com Gilvanise Balbino. Participação, Marcelo José. Amigos queridos, está começando agora o programa Na Tribuna Espírita com Gilvanise Balbino, que tem como objetivo transmitir o tríplice aspecto da doutrina espírita, ciência, filosofia e religião, codificada por Allan Kardec. Eu quero agradecer à direção da Rede Boa Nova, nossa produção, e aos técnicos que nos dão um importante suporte, sobretudo você, amigo eterno que sempre constrói o programa Na Tribuna Espírita com amor, dedicação, nos acompanhando, interagindo e fazendo parte da família Na Tribuna Espírita com Gilvanise Balbino. Hoje nós voltamos sim a falar do livro Esperança Viva. O livro que foi psicografado por mim, do Espírito e o nosso benfeitor amado Ferdinando. Um livro que você, amigo querido, interage com ele. Um projeto magnífico feito pela editora Frei Luiz, no Rio de Janeiro. Esse livro você pode fazer as suas pausas, suas reflexões, interagir com ele, e ele é muito especial, tanto para mim quanto para você. E hoje o nosso tema, um tema muito importante, um tema que vem trazendo então à luz, sob a ótica da doutrina espírita, o livre-arbítrio e fatalidade. O objetivo deste estudo é nós olharmos o livre-arbítrio e a fatalidade como eles caminham juntos, porém são coisas distintas, e como nós, espíritas, enxergamos o livre-arbítrio e a fatalidade. Nós vamos falar aqui hoje com você, amigo eterno, o que é o livre-arbítrio? O que é a fatalidade? Como podemos utilizar bem o nosso livre-arbítrio? Tão difícil nos dias atuais, como escolher melhor, como prosseguir melhor. Nosso programa ele é interativo, quero lembrar você. No final, nós vamos responder as perguntas, vamos ouvir você falando, colocando as suas impressões, e que serão todas apresentadas por Marcelo José. Marcelo, seja muito bem-vindo. Olá, Gilvanise, amigos ligados no programa Na Tribuna Espírita com Gilvanise Balbino. Exatamente, reforço que o programa é interativo e você também pode participar através do chat do canal da Rede Boa Nova no YouTube, Portal Mundo Maior, pelo Facebook da TV Mundo Maior e também pelo WhatsApp da TV Mundo Maior. Anote aí o número, DDD 11 São Paulo, 99643-3827. 99643-3827. Você escolhe por onde vai participar. É importante também dizer de onde que você escreve para que nós possamos saber onde que nós estamos chegando. E não se esqueçam de curtir os nossos vídeos no YouTube, apertar aquela tecla gostei, o like, porque isso é muito importante para o nosso trabalho. Também assista aos outros programas no canal Gilvanise Balbino no YouTube. Na playlist Na Tribuna Espírita, você encontra todo o nosso conteúdo. E lembre-se, o final do programa, quem faz é você. É com você, Gilvanise. Muito obrigada, Marcelo. Receba o meu abraço, você que já está chegando ou quase se conectando conosco. Então vem, porque hoje nós vamos falar sobre o livre-arbítrio e a fatalidade. Mas antes, tem uma frase do livro Esperança Viva, de Ferdinando, nosso benfeitor, e ele diz assim: vá, mesmo cansado, trabalhar o solo, transformando-o em terra de plantio para receber a graça da colheita.
uma frase marcante, independente da nossa situação, ele nos impulsiona e diz: vá, vá mesmo cansado, trabalhe o solo, porque todos que trabalham incansavelmente colherá, e a colheita, ela é real. Existe uma frase que diz assim: a semeadura, ela é livre, mas a colheita, ela é obrigatória. Então, o que quer dizer isso? Tudo podemos, mas nós vamos colher aquilo que nós fazemos. E vamos falar, então, de conceito. Vamos entrar entendendo o que é o livre-arbítrio e a fatalidade, para que nós possamos empregar estas frases, né, o conceito do livre-arbítrio de forma muito correta e muito em linha com o que nos diz a doutrina espírita. Então, o livre-arbítrio, ele quer dizer o juízo livre, é a capacidade de escolha pela vontade humana entre o bem e entre o mal, entre o certo e o errado, conscientemente conhecidos. Ou seja, o livre-arbítrio, ele é justamente a forma em que o homem, ele escolhe entre a luz, as sombras, a beleza, a feiura, o certo, o errado, o bem e o mal, sempre os antagônicos que vêm, então, trazendo a luz sobre o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio, ele é base fundamental da nossa doutrina espírita, porque Deus, que nos criou simples e ignorantes, nos dá o livre-arbítrio, essa diferenciação entre os seres, para que nós possamos escolher. E para que a gente possa escolher melhor, vem Ferdinando com uma frase divina e eterna, que eternizou Ferdinando mais do que a sua grandeza, passando aos anos de sua vida aqui no chão, nosso benfeitor, que ele diz: só sofre na terra aquele que não se instrui. Então, quanto maior o conhecimento, sobe a nossa régua e as escolhas passam a ser aquelas que são importantes para a nossa jornada evolutiva, para a nossa caminhada individual. Em contrapartida, nós vamos ter o fatalismo. O que é algo? O que é esse tal fatalismo, né? É a atitude ou a doutrina que admite que o curso da vida está em graus e sentidos diversos, previamente fixado, sendo a vontade ou a inteligência impotentes para dirigi-lo ou alterá-lo. Ou seja, fatalismo nada mais é do que as coisas acontecem, não podemos mudar, e as coisas são assim porque são assim. Na verdade, nós, espíritas, nós não acreditamos no fatalismo. Ou seja, fatalidade não existe para nós. O que existe são escolhas, né? O livre-arbítrio, as coisas que nós vamos escolhendo, mesmo que para nós, na vida atual, pareça complexo, nós falarmos assim: poxa, como que uma mãe pode perder um filho ainda bebezinho, com 1 aninho ou 2 aninhos? Como que pode? Isso foi o livre-arbítrio dela? Sim. Não nesta encarnação, mas no planejamento de vida, ela vem preparada para experimentar esta situação que não é uma fatalidade, não é fatalismo, não é algo que acontece pela lei do acaso. Disse que é fatal ou sucedido ou suceder-se marcado pelo destino, né? Diz a fatalidade. Portanto, necessariamente tem que acontecer, ou seja, tem que acontecer aquilo em nossas vidas, ou necessariamente aconteceu. A fatalidade é a necessidade inevitável no desenvolvimento dos fatos históricos, que está prescrita por uma vontade determinante, que é superior à vontade humana, né? Que vem, então, né, quando nós olhamos, essa palavra vem do latim, maktub, é o que está escrito,
o que é superior à vontade do homem é um fatum, fado, ou seja, é aquilo que tem que acontecer e nós não podemos mudar. Disse também que é uma fatalidade, um fato fortuito devido ao acaso inevitável, mas que é prejudicial aos interesses do homem. Em sentido geral, fatalidade é sinônimo da necessidade das leis universais. Mas o que diz então o nosso querido e amado codificador Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, no item 21, ele diz assim: não é vítima da fatalidade aquele que morre na flor dos anos. É que Deus julga não convir que ele permaneça por mais tempo na Terra. Ou seja, não é uma fatalidade ou acidente, não é nada disso. Existe um planejamento anterior que faz com que se estabeleçam algumas situações. São mutáveis? Sim, são. Podemos alterá-las? Sim, também. Vamos trazer um exemplo aqui da estrela-luz, Chico Xavier. Chico viveu, se não me engano, 94 anos. E Chico poderia já ter passado para a pátria espiritual alguns anos antes. Mas a sua importância era tão tamanha que foi lhe concedido alguns anos a mais, mesmo numa condição de saúde um tanto quanto pior. Mas a sua essência aqui era importante ainda aqui no chão, então lhe foi concedido anos para estender a sua missão, as suas provações aqui na Terra, fazendo com que ele depurasse muito mais, muito além aquele espírito sensacional chamado Francisco Cândido Xavier. E no livro Esperança Viva, Ferdinando também traz uma frase muito específica, nos dando uma outra visão, né? As lágrimas, né? Nós olhamos as lágrimas, já remetemos a tristezas, a saudades, a algo negativo. Mas olha o que o Ferdinando nos fala das lágrimas. As lágrimas são os bálsamos de Deus para alertar o quanto o Senhor vela por seus filhos. Na má escolha, a lágrima ensina a estudar para escolher melhor. Ou seja, o nosso sofrimento de hoje ele é resultado de uma má escolha, assim nos ensina um espírito chamado Saul, o maravilhoso Saul, a quem a gente traz muito forte no coração. E falar de livre-arbítrio, falar de fatalidades, de acordo com Allan Kardec, na pergunta 851 do Livro dos Espíritos, a fatalidade não existe, senão para a escolha feita pelo espírito ao encarnar-se de sofrer esta ou aquela prova física. Ao escolhê-la, ele traça para si uma espécie de destino, entre aspas, que é a própria consequência da posição em que se encontra. No tocante às provas morais e às tentações, o espírito, conservando o seu livre-arbítrio sobre o bem e o mal, é sempre senhor de ceder ou resistir. De verdade, amigos, vou parar aqui uma pausa nessa reflexão. Eu sempre faço uma analogia com a faca, aquela que nós passamos o pão, pegamos aquele pão quentinho, cortamos e passamos a manteiga que derrete no pão. Nós usamos uma faca para fazer isso. Mas a mesma faca que a gente abre o pão e nos tira a fome do corpo físico, também pode nos tirar a vida. É uma questão de escolha. São escolhas entre o bem e o mal. E ainda prosseguindo, a palavra fatalidade aqui usada tem mais sentido de determinismo, né? E não existe determinismo. A natureza se modifica todos os dias, nós nos modificamos todos os dias, do que fatalidade propriamente dita.
Allan Kardec disse isso em 1900, do livro de Allan Kardec, dos Espíritos, na publicação de 1995, na página 314. Nesse sentido, ainda observando esse lindo tema, o Espírito Emmanuel, nas perguntas 132 a 139, do livro chamado O Consolador, retrata as relações entre determinismo divino e o livre-arbítrio da seguinte forma, abre aspas, diz-nos que esses dois termos coexistem na vida, sendo o primeiro absoluto nas mais baixas camadas evolutivas e o segundo ampliando-se com os valores da educação e da experiência. Parênteses, o primeiro termo é o fatalismo e o segundo termo, o livre-arbítrio. É justamente esta ampliação do livre-arbítrio que dá ao ser humano as noções mais acuradas do que seja o bem e também o mal, o justo e o injusto, no sentido de ampliar as responsabilidades por suas ações em uma sociedade, né? Então, é muito importante nós depurarmos o nosso livre-arbítrio, estudarmos mais, orarmos mais, trabalharmos mais, ocupar os vazios de nossas mentes com coisas evolutivas, para que nós possamos ampliar esse cenário de nossas vidas. Quer dizer, quanto mais sabemos, mais podemos saber. Em contrapartida, mais aumenta o número das coisas que devemos evitar. Então, ou seja, quanto mais conhecimento, maior é o universo das coisas que nós devemos evitar. E no Evangelho, segundo o Espiritismo, Allan Kardec, no capítulo 4, no item 25, ele diz assim: sendo soberanamente justo, Deus tem de distribuir tudo igualmente por todos os seus filhos. Assim é que estabeleceu para todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de proceder. Qualquer privilégio seria uma preferência, e toda preferência uma injustiça. Mas a encarnação para todos os espíritos é apenas um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhes impõe quando iniciam a vida como primeira experiência do uso que farão do livre arbítrio. Allan Kardec e o nosso Evangelho. Somos nós construtores do nosso destino, meu amigo. Nós construímos a nossa história. E há uma frase muito linda de Paulo que diz assim: Deus nos concede uma página em branco, e o que corre por ela, que vai ser escrito por ela, corre sob nossa responsabilidade. Aqui nos dizia também Chico Xavier. O ser humano, em cada uma das suas ações, está criando o seu próprio destino. O fato é mais ou menos intuitivo. Se escolho uma boa ação, crio um clima para as mais boas vibrações futuras. Se eu escolho uma má ação, eu crio um ambiente turvo, negativo, sobre as ações do futuro. Nesse sentido, o fator educativo é que nos faz nos incita, né? Nos leva a uma mudança de hábitos e atitudes, e é fundamental, de fundamental importância para modificar o determinismo em nossas ações futuras. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 26, no item 8, ele diz assim: pergunta-se, por que Deus a concede a pessoas incapazes de fazê-la frutificar para o bem de todos?
Ainda aí está uma prova da soberania e da bondade de Deus. Dando-lhe o livre-arbítrio, quis ele que o homem chegasse, por experiência própria, a distinguir o bem do mal e a prática do primeiro resultasse de seu esforço e de sua vontade. Deus, na sua perfeição, sim, meus amigos, nos dá oportunidades e cabe a nós, escolhermos aquilo que efetivamente vai agregar valor ao nosso crescimento, à nossa bondade, à nossa vontade de seguirmos adiante. E hoje, se nós olhássemos profundamente dentro de nós mesmos, quais foram as escolhas que hoje, se nós olhássemos para trás, nós escolheríamos diferente? Mas essa dúvida que eu coloco para que nós possamos refletir, não quer dizer que nós não faríamos diferente. Nós fizemos as nossas escolhas com o conhecimento que nós tínhamos naquela oportunidade, que tiveram suas consequências experimentadas por nós, e hoje, refletindo sobre as escolhas do passado, existe uma coisa chamada amadurecimento. E amadurecimento é aquilo que nós aprendemos com as experiências vividas. Experiências estas que jamais serão tiradas de nós. Então, nós não podemos nos culpar, porque naquele instante era aquilo que nós conseguíamos fazer. E hoje, com aquele aprendizado, mais os aprendizados que vão correndo ao longo de nossas vidas, talvez escolheríamos diferentes. Mas cabe a nós olharmos para o passado sem culpa, mas como uma lição aprendida. E a gente vai concluindo essa reflexão para que nós possamos exercitar o nosso livre-arbítrio, porém, ponderando o móvel de cada uma de nossas ações, né? Como que nós vamos mover as nossas ações em nosso favor? Uma forma mais lúdica de nós entendermos. Há pessoas que gostam de apimentar o seu prato. Se ele colocar um vidro daquela pimenta ardida, ele não vai conseguir consumi-la. Mas se ele colocar nas medidas corretas, ele vai ser aquele que o conduzirá na paz e na harmonia. E é possível que nós estejamos nos aprisionando onde deveríamos nós estarmos, cada um de nós, para que possamos ter então aquele carinho magnífico de Deus. E a pergunta que nós vamos levando então é aquele amor perfeito que diz no Livro dos Espíritos, na pergunta 123, por que Deus tem permitido que os espíritos possam seguir o caminho do mal? Pergunta interessante e inteligente. E Allan Kardec diz, entre aspas, assim, na resposta dos espíritos: como ousais pedir a Deus contas de seus atos? Supondes poder penetrar os desígnios? Podeis, todavia, dizer o seguinte: a sabedoria de Deus está na liberdade que ele deixa a cada um, portanto, assim, cada um tem o mérito de suas obras. Conheça-se o fruto pelas suas obras. E assim, amigo querido, nós vamos chegando naquele instante muito especial, um instante em que todos nós queremos ouvir você, suas impressões, suas questões, suas dúvidas, para que nós possamos ter, então, esse
carinho desse abraço especial de vocês. Marcelo, é com você. Registrando a audiência de várias pessoas, Giovanise, do Brasil e do mundo, aqui no programa Na Tribuna Espírita com Giovanise Balbino. Aqui na escuta e também na audiência do programa estão a Glória Barros Oliveira, do Rio de Janeiro, o Newton Domingues, a Elza Conte, de São Paulo, a Yolanda Kaji, de Tóquio, no Japão, a Marlene Lupe, de São Paulo, Rubens Souza, de São Paulo, a Cida Donato, também de São Paulo, Joana Ribeiro Xavier, a Soque, que mora em Guarulhos, lá no bairro de Bom Clima, e a Emília Mendes, de Jundiaí, São Paulo. A Maria do Socorro Moreira faz uma colocação aqui muito interessante. Aqui estou para me beneficiar dos seus sábios ensinamentos, Giovanise. E o Edson Giraldelli, ele faz uma colocação, ele que é de Santo André, ele fala o seguinte: aprendo muito com o programa Na Tribuna Espírita. E ele faz uma pergunta: precisamos da fatalidade para desempenhar o livre-arbítrio, Giovanise? Marcelo, muito obrigada. Antes, eu quero mandar um abraço ao Rio de Janeiro, representado pela Glória, a Tóquio, a nossa querida Yolanda, lá no Japão, as pessoas de São Paulo, o Newton, a Elza, a Marlene, a Cida, o Rubens, Emília de Jundiaí, a Maria do Socorro, muito querida, meu grande abraço a você, esse carinho tão grande e tão fortalecido. A senhora Soque, que me chamou de amor e eu fiquei tão envaidecida positivamente, e eu devolvo com você também. É um grande amor todos vocês, tanto meu quanto do Marcelo aqui na Tribuna Espírita. Ao senhor Edson Geraldelli, que pergunta muito interessante, sempre conosco. Muito obrigada por o senhor estar sempre junto, participando aqui. Precisamos da fatalidade para construir o nosso livre-arbítrio, assim me perguntou a nós. Na verdade, o que nós precisamos, senhor Edson, é o estudo, é o conhecimento. Porque o nosso querido Saul sempre nos diz que o sofrimento de hoje é o resultado de uma escolha equivocada. Eu não gosto de falar escolha errada, porque senão nós vamos nos punir. E, na verdade, nós escolhemos na vida, né, praticamos o livre-arbítrio por meio do conhecimento. Se nós conhecermos as coisas, se nós temos a base, aqueles valores de família, né, onde os nossos pais nos dão alguns valores fundamentais de educação, que nós vamos praticá-los nos momentos de nossas escolhas. O fatalismo, na verdade, ele é colocado e interpretado como um destino. E, na verdade, o que nós precisamos é conhecer, é orar, é esquecer os equívocos que nós cometemos, porque nós estamos num planeta de expiação e provas. Todos nós, sem exceção nesse planeta, aquele que vive uma privação da matéria, aquele que tem o maior poder aquisitivo no planeta, todos vivem. E viver significa experimentar todas as coisas que a vida oferece. Muitas vezes a gente sofre porque as pessoas nos trouxeram situações de sofrimento, nos abandonaram, mas na verdade essas pessoas também vivem, assim como nós vivemos. Quando nós falamos nós vivemos, nós sorrimos, nós estudamos, nós atravessamos momentos. Muitas pessoas me perguntam: Giovanise, você não sofre com a morte? Eu falo 2 horas. Porque eu sei que os meus amores não morrem, eles só partem antes de mim, e eu tenho numa corrida intensa buscar conhecimento para encontrá-los lá na frente, porque eu sei que eles já avançaram um tanto mais. Então, o que, se me permite responder, é que nós precisamos, fundamentalmente, é conhecimento, é estudo, uma boa leitura, né? Olhar as diferenças da sociedade tão adversa e entender que tudo isso vai agregar valor aos olhos do espírito,
porque enquanto nós olharmos ao nosso redor com os olhos da nossa matéria, nós só vamos trazer, então, o sofrimento a todos nós. Então, essa é a reflexão que eu gostaria de deixar a todos nós. Marcelo, é com você. A Cida Donato, ela faz aqui uma colocação, um agradecimento, na verdade, né? Nós que agradecemos por tantos bons ensinamentos, é a Cida Donato. Um abraço para você, Cida. E a próxima pergunta, Giovanise, vem de Caruaru, interior de Pernambuco, é do Joel Ribeiro. Ele pergunta o seguinte: como podemos fazer bom uso do nosso livre-arbítrio, Giovanise? Marcelo, obrigada. Cida Donato, minha querida, vocês são muito queridos para nós. Só essa vibração positiva de vocês é que nos faz ser fortes, suficientes para abrirmos as nossas janelas e sorrirmos mais um dia para nossas vidas. Senhor Joel, Caruaru, presente conosco, muito obrigada. Olha a presença lá do nosso querido Nordeste, como podemos fazer um bom uso do nosso livre-arbítrio. Eu vou usar uma reflexão do nossa estrela-luz, Chico Xavier. Uma vez foi dado a ele a oportunidade, né, de dar uma resposta a uma pessoa que lhe indagou: Chico, o doutor Bezerra de Menezes lhe acompanha. Tantas bondades ele fez com tantas pessoas que precisavam de apoio no físico. Por que você não pede para ele lhe tirar o glaucoma e devolver a sua visão? E Chico lhe respondeu com aquela grandiosidade dele, dizendo: meu amigo, como eu vou pedir isso e perder a grande oportunidade de depurar o meu espírito para não voltar em outra vida só para passar por esta situação novamente? Esse foi um bom exemplo de livre-arbítrio. Chico poderia pedir a Dr. Bezerra: me tire o glaucoma e me devolva a minha visão. E ele simplesmente optou por continuar convalescente, fazer com que seu espírito se depurasse mais e escolhesse melhor. Fazer o uso do bom e livre arbítrio é nós termos, então, consciência que aqui é uma passagem e toda passagem também tem seus desafios. Marcelo, com você. A Glória Barros Oliveira, do Rio de Janeiro, ela diz o seguinte: gratidão, Giovanise, por todos esses ensinamentos ao longo de todos os anos. Gratidão. E a Sandra de Souza, de Vitória, no Espírito Santo, ela pergunta o seguinte: o que é a fatalidade para o Espiritismo, Giovanise? Eu quero agradecer muito, né, todas essas colocações que fazem todos nós vibrarmos e vibrarmos muito, muito mesmo. Vamos então à Vitória, lá no Espírito Santo. Mas antes, um abraço a você, Glória do Rio de Janeiro, sempre eternamente conosco. Sandra, o que é a fatalidade para o Espiritismo? Na verdade, nós não acreditamos na fatalidade. Para nós, a fatalidade é, sim, a maior questão em nossas vidas, porque ela não existe. O que existe é a escolha, é o planejamento de vida e tudo aquilo que nós passamos pela linha do nosso amor e da nossa razão. Marcelo, é com você. A Amanda Oliveira, de Curitiba, no Paraná, ela faz a seguinte pergunta: como posso explicar esses temas muito bem explanados por você para pessoas que não são espíritas, Giovanise? Marcelo, obrigada. Amanda, lá de Curitiba, hoje nós estamos passando por todo o nosso Brasil, até fora dele, que coisa boa. Como nós podemos explicar para as pessoas não espíritas? Amanda, muito respeitosamente, né?
me permita lhe responder essa questão, que ela é uma questão bastante importante. Se nós pensarmos nas pessoas que não são espíritas, quando nós chegamos no espiritismo, nós ficamos deslumbrados com tanta informação. O espiritismo respondendo perguntas de fórum muito íntimo, aonde cada pessoa que chega e abraça a doutrina se depara com muitas respostas a tudo aquilo que nós perguntamos, porque nós não acreditamos numa vida única, nós acreditamos que os nossos amores não morrem, eles só partem antes de nós, dizia Chico. E tudo isso, quando nós vamos falar com uma pessoa que não é espírita, nós temos que respeitar o momento da pessoa que vai nos ouvir. Tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém, já dizia Paulo. Muitas vezes a gente quer mostrar às pessoas, olha, se você tiver o uso do seu bom livre-arbítrio, você vai sofrer menos, né? Não existe nada, não existe nenhuma coisa ao acaso, tudo é muito claro, muito planificado nas nossas encarnações. A pessoa pode se assustar, ela pode criar uma guerra contra você desnecessária. Então, a gente demonstra para as pessoas, por exemplo, o bom espírita, ele não precisa falar. O bom espírita, ele exemplifica. E quando ele exemplifica, mesmo não perfeitamente, porque nós não somos perfeitos, o silêncio, às vezes, é uma prece para que a gente não entre em divergências conceituais pelos momentos de cada um. Não que um esteja mais avançado que o outro, são momentos de cada um. Marcelo, com você. Eu quero agradecer a todos que participaram do programa Na Tribuna Espírita com Gilvanise Balbino, e também convidá-los para os próximos programas, sempre aos sábados, às 10 horas da manhã, na TV Mundo Maior. Na Tribuna Espírita, com Gilvanise Balbino, sempre trazendo um tema edificante da doutrina espírita, ciência, filosofia e religião. É com você, Gilvanise. Marcelo, muito obrigada pela sua participação. E eu vou pedir a você, amigo querido, que feche seus olhos nesse instante. Nós vamos falar de uma mensagem linda do livro Esperança Viva, do nosso querido benfeitor Ferdinando, que diz assim: novo amanhã. Mesmo que a cortina do tempo interrompa a visão do amanhã, não desista. Na lágrima inimiga está a lição sábia da transformação. Na doença que limita está a oportunidade da oração. No limite do prato está a certeza do trabalho. Na dúvida está a coragem para aprender. Na escuridão, a certeza que Jesus sempre acende luzes sobre você. Seja qual for o momento de nossas vidas, jamais deixemos os pensamentos de desistências aportarem em nossos corações, pois além da sombria colina, sempre reinará um novo amanhã. Amigos queridos, estamos chegando ao final do programa Na Tribuna Espírita com Gilvanise Balbino. Quero convidá-los para me seguirem no Facebook, no Instagram e no YouTube, e agora também no TikTok. É só buscar Gilvanise Balbino e lá você vai encontrar todo o trabalho que realizo em torno da doutrina espírita. Nós voltamos na próxima semana com mais um tema espírita, lembrando sempre, com o amor de Jesus, quem faz a sua vida é você. Um grande abraço e até o próximo encontro. Acabamos de apresentar Na Tribuna Espírita, com Gilvanise Balbino.